Ministério de Louvor, irmã Samanta, nossa primeira secretária da Igreja Batista Vitória, que vai ser um instrumento de Deus para ministrar o que Deus preparou para mim e para você esta noite. Aleluia. Glória a Deus. E nesse momento eu convido a igreja para estender as suas mãos para afirmar a unção e a bênção de Deus que já está sobre a vida da filha de Deus que vai ministrar a igreja do Senhor. Senhor Jesus, somos gratos por depender totalmente do Senhor. E agora, como canal de bênção, declaramos toda a autoridade espiritual sobre a vida da Samanta. E que ela seja um instrumento para alcançar a todos aqui presentes e aqueles que vão estar nos acompanhando online. Que a tua palavra nos alcance e que nada venha tirar a nossa atenção. Entregamos-nos ao Senhor e esse instrumento, Samanta, como boca de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa Deus te usar, filha. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias. É 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor vem dele, que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. E desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu até aqui. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar em nosso coração. A igreja pode se assentar. Nós oramos agora com a pastora Hélida. Nessa noite eu quero começar aqui, trazendo essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para compartilhar com a igreja, e eu creio que ele vai falar muito comigo e com você. A palavra de Deus, todas as vezes que ela vem ao nosso encontro, é para trazer algo que nós necessitamos, não é verdade? E a primeira coisa que eu gostaria assim, que vocês repetissem junto comigo é essa frase aqui, ó. Deus se importa comigo. Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e... Deus se importa comigo. Deus se importa comigo e com você. Nos versículos que nós lemos aqui de 1 João, no capítulo 2, ele já começa no versículo 1 dizendo que ele nos deu um advogado fiel e justo para nos defender em todo tempo. E aqui tem uma advertência. O microfone se deixou. Amém. E aqui tem uma advertência. Que ele começa falando assim, ó. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se contudo alguém pecar, nós temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai.
Como filhos de Deus, nós sabemos que nós precisamos correr do pecado. O pecado para nós ele é apenas um tropeço, mas ele não é algo de cotidiano da nossa vida. Então, por isso que ele fala, mas se acontecer, nós precisamos correr para onde? Para os braços de Jesus, o nosso advogado fiel. Deus se importa comigo e Deus se importa com você. Quando Deus olhou aqui para a terra e viu que estava tudo ficando perdido, o que Ele fez por cada um de nós? Ele enviou a restauração e o renovo, o sacrifício vivo pelas nossas vidas. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. E aí ele fala que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui no versículo 2 de 1 João capítulo 2, ele fala, ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E ele é o sacrifício vivo não para o perdão do meu e do seu pecado, mas fala que é dos pecados de todo o mundo. Jesus morreu por todos, assim sendo, Deus se importa com todos. O amor intenso e profundo de Deus é por toda a humanidade. Então Deus se importa conosco. E Ele se importando conosco, Ele enviou a sua presença para habitar em nós. A presença que nunca nos deixa sós, que nos guia, nos direciona, nos consola, nos capacita e nos fortalece. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo lá em João, o capítulo é o 14. João, capítulo 14. Nós vamos ler os versos a partir do 15. Quando ele fala justamente sobre o Espírito Santo, ele diz assim, ó, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O Pai nos deixou o Consolador. É o Espírito Santo. A presença que está conosco em todo o tempo. Deus se importa conosco. Agora uma perguntinha para a nossa reflexão. Mas e nós? Nós nos importamos e estamos valorizando o investimento que Deus fez por cada um de nós? Foi um alto investimento, não foi? Foi um alto preço. No versículo 3 de 1 João, no capítulo 2, fala bem assim, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aonde que nós encontramos os mandamentos e as direções do Senhor para nós, para que nós possamos caminhar em obediência? Palavra de Deus. Não existe outra forma. Então, nós só conseguimos conhecer ao Senhor se nós investimos tempo na palavra de Deus para o conhecer. Porque senão nós saberemos de ouvir falar, mas de conhecer no profundo. Então, nós precisamos investir nisso. E no versículo 4, ele diz assim, continua dizendo, se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, aí tem uma palavra forte, né? É mentiroso. João, capítulo 8, o versículo é o 44, fala justamente sobre a mentira. Olha lá. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade,
pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Sempre que a gente vai ensinar para as crianças sobre mentira, a gente traz esse versículo, não é verdade? Quando nós mentimos, nós estamos nos tornando o quê? Filhos do diabo. E aí continua dizendo, né? Se alguém diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, primeiro é mentiroso e depois a verdade não está nele, mas claro, acabamos de ler ali que ele odeia a verdade. E quem é a verdade? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Não tem como os dois estarem no mesmo lugar. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós não somos. E com Deus é assim. Ou é sim, ou é não. Não existe um meio termo. Em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, tem uma historinha bem conhecida do jovem rico. E diz bem assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane a ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. E o homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Com Deus não tem meio termo. Ou eu me entrego totalmente para Ele, sou dele, ou eu não sou dele. Agora, aquele jovem rico, ele falou ali que ele conhecia todos aqueles mandamentos e que ele praticava todos aqueles que Jesus tinha dito. Mas aí Jesus alertou: mas tem um que você ainda não está praticando. Olha só, de que adianta a gente investir em conhecer a Deus, investir em conhecer os mandamentos do Senhor, pedir a Deus para falar com a gente, nos mostrar onde nós precisamos nos acertar, o que nós precisamos fazer. E na hora de colocar em prática, escolher não obedecer aquilo. Aquele jovem, ele não seguiu Jesus porque o coração dele estava preso nos bens que ele tinha. Então, ele não estava ainda totalmente entregue a Jesus. Ele tinha o desejo de ir atrás de Jesus. Mas ele não quis abrir mão daquilo que mais o prendia. Aonde estava todo o ego dele. Aonde ele pensava que era toda a fortaleza dele. Desfazer daquilo, abrir mão, para entregar uma vida toda para Jesus. Deus se importa comigo e com você. E Deus faz tudo por mim e por você. Deus faz. E na verdade, Deus já fez tudo por nós.
O que nós mais precisávamos e de mais valioso, Ele já conquistou. Que nós não éramos merecedores, que é a nossa vida eterna. Tem um louvor que ele diz bem assim, eu vou ler só uma frasezinha dele, né? O fogo arderá. Ele fala assim, ó, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar os meus lábios e não a minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar a minha vida em adoração. De que vale? Voltando para a imagem daquele jovem rico, analisa comigo. De que valia todos os bens que ele tinha? Se comparando à presença de Jesus. De que vale tudo que o mundo tem para nos proporcionar? Tudo que o nosso trabalho tem para nos dar, para conquistar. Mas no final nós não termos nada. Sabe por que não ter nada? Porque quando nós daqui formos, queridos, nada disso valerá ou irá junto conosco. O mais importante é o que nós estamos construindo espiritualmente em Deus. Aonde nós vamos querer estar? Para onde nós vamos querer ir? Aonde é a casa que nós vamos habitar e morar? Qual é a eternidade? Porque nós falamos eternidade, as pessoas pensam que é depois. Quando eu morrer lá, eu vou... Não, ela é construída a partir de hoje, de agora. Para onde eu estou indo? Qual é o caminho que eu estou indo? É diferente. Porque as nossas escolhas de hoje é que vão definir a nossa eternidade. Uma eternidade de vida ou de morte. Nós temos que pensar. Aquele jovem rico, ele então tinha tudo. Mas ao mesmo tempo ele não tinha o mais importante, que era um coração entregue a Jesus, sem ganância, mas uma vida que adora ao Senhor. E se pararmos para pensar, Deus não nos troca por nada. Você é único para o Senhor. E Ele se importa conosco. Mas de que forma que nós estamos retribuindo a Ele sobre isso? No versículo 5 de 1 João, no capítulo 2, diz assim: mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. E desse modo, sabemos que estamos nele. Aquele que obedece à palavra de Deus. Diga assim comigo, obediência é pela fé. 1, 2, 3 e... Obediência é pela fé. Porque Hebreus 11, 6 fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Obedecemos por fé no nosso Pai. E Deus se importa com a forma como que nós demonstramos e nos posicionamos diante dele com aquilo que ele tem feito por nós. E uma reflexão muito legal sobre isso quando a gente vai falar sobre prioridades. O pastor ministrou sobre isso aqui poucos dias atrás. Deus é importante na sua vida, Ele é Senhor, ou Ele entra naquela escalinha de prioridades? Já viu a escalinha de prioridades?
família, trabalho, não sei o que lá, estudo, não sei o que, igreja, não sei. Você vai fazendo aquelas escalinhas lá? Deus entra ali? Naquela escalinha de prioridade? Um entendimento que nós recebemos aqui, Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Então, Ele nem entra, antes daquela escala, Ele já está. Então, né, observando isso, de que Ele é Senhor e que Ele não entra nessa escalinha nossa de prioridades do dia, o melhor de nós deve ser para Ele. O melhor do nosso tempo tem que ser para Ele. A nossa adoração é toda para Ele. E o nosso trabalho é todo para Ele. Deus não entra nessa escala de prioridade em nossa vida porque Ele é Senhor. E uma avaliação rápida agora. Ele está como Senhor na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa, nos seus estudos. Ele é Senhor primeiro? Não é nem primeiro, Ele é Senhor. Ou tem coisas tomando o lugar de Deus? Sabe por quê? Não existe trono dividido. Existe um trono em nossa vida. Um precisa reinar em nossa vida. Ou vai ser o Senhor que irá reinar em nós, ou vai ser o nosso eu com as nossas vontades pecaminosas que irá reinar em nós. Deus não divide casa com ninguém. Ou Ele é sim ou não. Agora você pensou aí na escalinha de prioridade? Agora você já pensou se Deus te coloca na escala de prioridade da mesma forma como nós temos colocado Ele? Ah, Deus, eu não tive tempo para TSD, não tive tempo para orar, não tive tempo para ler a Bíblia. Já pensou se... Mas só imaginação, né, gente? Porque Deus se importa conosco. Já pensou se Deus olha assim, eu não tenho tempo para aquele filho ali hoje? Já pensou? Eu não tenho tempo para cuidar dele, não tenho tempo para proteger ele hoje. Ei, nós não temos tempo para proteger esse filho aí hoje. Já pensou? De que forma estamos retribuindo ao Senhor o importante que Ele faz para nós? A forma como Ele se importa conosco, de que forma nós estamos retribuindo isso a Ele, em importância na nossa vida e nos nossos dias. A gente tem que lembrar que isso é em tudo. E no versículo 6, quem afirma que permanece nele, deve viver como Ele viveu. Quem afirma que permanece nele, deve viver como Ele viveu. E o chamado, então, de despertamento que o Espírito Santo está trazendo nessa noite para nós, para mim, para você, é de que nós precisamos de uma atitude para vencer. Porque nós precisamos ter um posicionamento de reais filhos de Deus. Que não negocia com o Pai. Ele é Senhor de todas as coisas. Sabe por quê que acontece? O que acontece? Vai passando os dias, as coisas. Vão acontecendo tantas coisas durante o dia. Que se a gente não traz essa consciência para nós todos os dias, nós nos perdemos. E colocamos Deus dentro da escalinha de prioridades do nosso dia. Deus, Ele está assentado em seu trono e o seu trono, Ele é estabelecido dentro de cada um de nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas Ele só estabelece o trono dentro de nós quando nós nos posicionamos em conhecê-lo verdadeiramente. Por completo.
não é só para uma parte, aquela parte que nos agrada da vida e aquela parte que às vezes é difícil a gente tomar decisão e posicionamento, deixar para lá. É de se posicionar nas partes mais difíceis que o Espírito Santo tem nos despertado e seguir em frente. Deus se importa com você. E quando o foco na caminhada, você já percebeu, ele fica embaçado, o que Deus faz? Ele envia anjos para nos trazer de volta para o caminho da verdade. E uma das formas de Deus nos alinhar mais uma vez no caminho da verdade é quando nós abrimos os nossos ouvidos para receber a ministração da palavra dele a nós. Mas nós precisamos permitir que ele traga esse despertamento a nós do que nós precisamos melhorar. E então, decidir nos posicionar e melhorar. Convido a todos a se colocarem de pé, por gentileza. Essa é uma noite, assim, então, de alinhamento do que Deus tem sido para nós. E para que venhamos também no despertar, permitir que Deus venha reinar, se Ele não estiver reinando em alguma das áreas de nossas vidas. Então feche seus olhos. Uma avaliação, você e Deus. Deus se importa com você. Como você tem retribuído isso a Ele? Ele tem sido Senhor na sua vida? Ele tem sido Senhor dentro da sua casa? Ele tem sido Senhor dentro do seu casamento? Ele tem entrado em escalas de prioridades em que não deve entrar? Ele tem sido colocado de lado? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu investimento em conhecimento de quem Ele é? E aí é preciso deixar Ele falar para você qual a área, qual a gavetinha que hoje precisa ser arrumada na sua vida. E à medida que o Espírito Santo for ministrando isso em seu coração, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vir aqui à frente para receber a unção, mas não é somente vir aqui à frente. É um posicionamento de Senhor. Eu decido aceitar as mudanças que o Senhor tem para mim, para que eu venha verdadeiramente viver como filho de Deus. Jesus.